Mais um vídeo aqui do canal Repassando o Direito. Hoje vamos falar sobre o direito penal, aspectos introdutórios sobre esse ramo do direito público que estuda as leis penais que instituem crimes e as suas respectivas sanções. Quando estudamos as fontes desse ramo do direito, queremos descobrir de onde emanam, quais as suas referências gerais. Nesse sentido, temos as fontes materiais e as fontes formais. As fontes materiais nos provocam a pensar qual é o órgão estatal responsável pela matéria. O artigo 22 da Constituição Federal diz que compete privativamente à União legislar sobre direito penal. Entretanto, o parágrafo único desse dispositivo trouxe uma hipótese que permite que, mediante lei complementar, a União autorize que os Estados-membros legislem sobre questões específicas sobre o tema. Por seu turno, as fontes formais dizem respeito à forma como o direito penal se exterioriza. Essas podem ser formais imediatas ou mediatas. A primeira fonte formal e imediata do direito penal, e certamente a mais lembrada, é a lei penal. Aí incluídas as normas que estão no Código Penal e na legislação extravagante. Também como espécie de fonte formal temos a Constituição, sendo sua fonte fundamental. Considerando que vivemos em um Estado democrático de direito, a Constituição impõe que tanto a redação das leis formais quanto a forma como seus conceitos são interpretados estejam em harmonia com o sistema constitucional. Já como fontes mediatas, nós temos os costumes, os princípios, a doutrina e a jurisprudência. Essa última eu vou colocar numa cor diferente porque há divergências a seu respeito. Estudaremos agora os princípios do direito penal, esses que têm uma importância central nesta disciplina. Inicialmente vamos falar sobre o princípio da legalidade, esse que é uma limitação ao poder de punir do Estado. Tanto o artigo 5º da Constituição quanto o artigo 1º do Código Penal prevê que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Esse princípio se divide em dois outros princípios, o da reserva legal e o da anterioridade da lei penal. Dessa forma, vamos estudá-los em tópicos distintos. O da reserva legal estabelece que somente lei, em sentido estrito, pode definir condutas criminosas e estabelecer sanções penais. Assim, somente lei, editada pelo Poder Legislativo, pode definir crimes e cominar penas. Logo, medidas provisórias, decretos e demais diplomas legislativos não podem estabelecer condutas criminosas nem cominar sanções. Entretanto, há uma corrente que diz que medida provisória pode, desde que a matéria seja favorável ao réu. O princípio da anterioridade da lei penal estabelece que não basta que a criminalização de uma conduta se dê por meio de lei em sentido estrito, mas que essa lei seja anterior ao fato, à prática da conduta. Os conceitos de lex populi, lex certa e lex scripta vão ficar para um outro vídeo. Agora vamos nos atentar ao princípio da anterioridade da lei penal. Assim temos que, em regra, lei mais grave só se aplica aos fatos ocorridos durante a sua vigência, isto é, não retroage. É o que traz a Constituição Federal em seu inciso 40, que versa que a lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Ou seja, se beneficia o réu, aplica-se aos fatos ocorridos antes de sua vigência, inclusive em caso de processos já transitados em julgado. Por fim, cabe dizer que as normas penais em branco, que são aquelas que dependem de complemento, não violam o princípio da legalidade. Essas normas penais em branco, por sua vez, se dividem em homogêneas, que são aquelas que o complemento vem do mesmo órgão que produziu, e as heterogêneas, onde o complemento vem de um órgão distinto daquele que produziu a norma penal em branco. O artigo 46 da Carta Magna traz o princípio da individualização da pena.
Essa individualização é feita em 3 fases distintas. Na esfera legislativa, a individualização da pena se dá através da combinação de punições proporcionais à gravidade dos crimes e com o estabelecimento de penas mínimas e máximas a serem aplicadas pelo judiciário. Na fase judicial, a individualização é feita com base na análise das circunstâncias do crime, dos antecedentes do réu e etc. Na terceira e última fase, a execução da pena, questões como progressão do regime, concessões de saídas eventuais do local de cumprimento da pena, entre outras, são analisadas, as quais são decididas pelo juiz da execução penal, também de forma individual, de acordo com as peculiaridades de cada detento. O princípio da intranscendência da pena diz que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor transferido. Por sua vez, o princípio da limitação das penas prevê que no Brasil não haverá penas de banimento, penas de caráter perpétuo, penas cruéis, penas que prevejam o trabalho forçado ao detento e prevê também que não haverá penas de morte, exceto em caso de guerra declarada. Esses são penas para crimes militares em tempos de guerra. Um outro princípio do direito penal é o da ofensividade, que estabelece que não basta que o fato seja formalmente típico para que possa ser considerado crime. É necessário que esse fato ofenda de maneira grave o bem jurídico pretensamente protegido pela norma penal. O ordenamento prevê tanto crimes de dano quanto crimes de perigo, aqueles que expõem de maneira concreta ou de maneira abstrata. No crime de perigo abstrato, o risco advindo da conduta é absolutamente presumido pela lei, bastando a violação da norma. Já no crime de perigo concreto, o risco deve ser comprovado. A acusação tem o dever de demonstrar que a conduta houve perigo real para a vítima certa e determinada. Aqui trago uma questão da banca CESP-SEBRASP, que afirma que o princípio da ofensividade, segundo o qual não há crime sem lesão efetiva ou concreta ao bem jurídico tutelado, não permite que o ordenamento jurídico preveja crimes de perigo abstrato. Levando em consideração o que estudamos agora há pouco acerca do princípio, podemos concluir que essa assertiva encontra-se errada. De agora em diante eu vou estar trazendo algumas questões em meus vídeos. Continuando, trago o princípio da confiança, esse que nem sempre é citado pela doutrina. Tal princípio prega que todos possuem o direito de atuar acreditando que as demais pessoas irão agir de acordo com as normas que disciplinam a sociedade. O princípio da alteridade, por sua vez, preconiza que o fato, para ser materialmente crime, deve causar lesão a um bem jurídico de terceiro. O direito penal não pune a autolesão. Um outro princípio que eu trago é o da adequação social. Esse que diz que, mesmo que tipificado em lei, se não afrontar um sentimento social de justiça, a conduta não será crime. Sobre esse princípio, o da adequação social, eu trago mais uma questão da banca SEBRASP e UNB, que afirma que o princípio da adequação social implica a revogação da norma penal que estiver em desacordo com a ordem social estabelecida. Então, conforme o estudado, temos que essa questão encontra-se errada. Princípio da intervenção mínima, ultima ratio. Esse princípio decorre do caráter fragmentário e subsidiário do direito penal. Tem como principais destinatários o legislador e subsidiariamente o operador do direito. O primeiro é instado a não criminalizar condutas que possam ser resolvidas pelos demais ramos do direito. O operador do direito, por sua vez, é incumbido da tarefa de, no caso concreto, deixar de usar o juiz de tipicidade material.
O princípio da fragmentariedade do direito penal estabelece que nem todos os fatos considerados ilícitos pelo direito devam ser considerados como infração penal, mas somente aqueles que atentem contra bens jurídicos extremamente relevantes. Já o princípio da subsidiariedade diz que o direito penal deverá ser utilizado apenas quando os demais ramos do direito não puderem tutelar satisfatoriamente o bem jurídico que se busca proteger. Ne bis idem. Esse princípio entende que uma pessoa não pode ser punida duplamente pelo mesmo fato. Além disso, estabelece que uma mesma pessoa não possa sequer ser processada duas vezes pelo mesmo fato. Para afinar esse primeiro vídeo sobre os princípios do direito penal, trago mais uma questão da banca CESP-CEBRASP, que afirma que o princípio do ne bis idem, embora não incluído expressamente na CF, tem fundamento no Estado Democrático de Direito. Essa questão está correta. É isso mesmo. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. A primeira parte sobre os princípios do direito penal. É muito conteúdo para pouco tempo de vídeo. Por isso eu abordo de uma forma bem resumida, conforme falado em outros vídeos, presumindo que quem assista já tenha tido contato com o conteúdo em algum momento e esteja apenas revisando ou assistindo por curiosidade para depois aprofundar nos estudos. Mas assim seguimos a caminhada e num próximo vídeo trarei outros princípios do direito penal muito importantes e esses precisam de um detalhamento a mais, como o da insignificância e o da presunção de inocência. Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo. Valeu!